Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Estamos ministrando hoje aquela unção do Salmo 23, para que Deus seja o seu pastor e nada te falte, e que Ele possa derramar a unção dEle na sua vida, e o seu cálice vai transbordar. Amém? Irmãos, vamos à palavra, estamos com a palavra boa que vai te ajudar. João capítulo 14, Evangelho de João, São João capítulo 14, versículo de número 21. João, Mateus, Marcos, Lucas, João. É aonde nós vamos iniciar a mensagem, a palavra de Deus para esta noite. Em nome de Jesus. João, capítulo de número 14, versículo 21. João 14, 21. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, irmãos. Aquele que tem, isso aqui é Jesus falando. Aquele que tem os meus mandamentos novamente, esse é o que? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Irmãos, duas coisas que o Senhor Deus faz pela pessoa que ama a Deus. Mas primeiro nós precisamos entender o que é amar a Deus. Amar a Deus não é simplesmente, irmãos, você expressar ou falar, ou escrever uma melodia, fazer uma poesia. Uma pessoa pode escrever uma música, ela pode ser inspirada para escrever um poema, uma poesia, uma canção que fala de amor, que fala do amor a Deus, mas ela pode não amar. Alguém pode chegar e falar assim, não, eu amo a Deus mesmo, olha, eu confesso, eu coloquei no meu carro lá, eu amo Deus, Deus é tudo para mim, estampado na camiseta. Alguns chegam ao ponto até de tatuar no seu corpo, Deus é fiel, isso, aquilo outro. Mas será que ele ama a Deus de verdade? O amor a Deus, o amor verdadeiro por Deus, não é chorar. Não é só chorar, a pessoa chora, oh, mas eu amo a Deus. Aí alguns chegam até e falam, olha, quando eu vou falar em Deus, eu fico emocionado. Emocionar não representa amor. O amor verdadeiro a Deus é esse, do quê? De guardar o seu mandamento. Quando eu amo a Deus, quando eu guardo aquilo que Ele fala. E é aquele mandamento que Ele fala pessoal. É aquele mandamento, nós temos falado sempre na igreja, é aquele mandamento pessoal que Deus fala a cada um. A cada um Deus fala de uma forma, a cada um Deus fala de um jeito, a cada pessoa Deus fala de uma maneira. Para uns Deus fala isso, a outros Deus fala aquilo. E aí aquilo que Deus fala, o mandamento que Deus te dá, aí você tem que fazer o quê? Guardar. Aí você guarda, aí você obedece aquilo que Ele fala, aí sim, você ama a Deus. Quando você guarda esse mandamento, você está amando a Deus de fato. E aí, qual que é o benefício de amar a Deus? É recíproco. Você ama, Ele também vai o quê? Ele vai te amar. Deus ama quem? Deus não ama quem ora bastante. Deus não ama simplesmente quem, vamos dizer assim, quem chora muito, quem vem na igreja, quem não falta no culto. Deus ama aquele que guarda o seu mandamento. Então, eu amando a Deus, guardando o seu mandamento, eu serei amado por Deus. Aí, irmãos, há outro benefício de você guardar o mandamento, é esse. Só o finalzinho do 21. E o quê? E me manifestarei a Ele.
Eu fui no dicionário e fui ver essa palavra manifestar. Manifestar, você pode procurar depois, é tornar manifesto, patentear, publicar, dar índices, expor, apresentar, declarar, tornar-se visível, descobrir-se. E é isso aqui que nós vamos falar. Manifestar é aparecer. Então, a pessoa que ama a Deus, e amar é guardar os mandamentos, Deus vai amar a essa pessoa e vai o quê? E vai se manifestar para ela. Vamos tirar a palavra manifestar. Deus vai o quê? Aparecer para ela. Mas como? Numa figura. Ah, pastor, eu amo tanto a Deus que eu estou vendo Deus. Ah lá ele nas nuvens. Ah lá ele naquela luz. Pastor, eu olhei para o sol assim e vi Deus. Cuidado, ficar olhando muito para o sol, dá até problema na retina, nos olhos. Eu vi Deus, pastor. Eu estava nas nuvens olhando assim, ó. Eu vi Deus. Não, ele não vai aparecer assim. Como é que Deus aparece? Ele aparece, irmãos, para poder ajudar. Ele aparece para socorrer. Deus aparece, ele se manifesta para abrir portas. Ele aparece para poder curar. Ele aparece para resolver problemas. Ele aparece para quê? Para acalmar a tempestade. Os discípulos estavam numa tempestade terrível, pensando que iam morrer. Achando que aquele dia já era, ia morrer. Ah, nós vamos morrer. E a água entrando no barco, balança para cá, balança para lá. Quem é que aparece andando sobre as águas? E quando ele apareceu, ele não apareceu para dar bronca nos discípulos. Ele apareceu e fez o quê? E ele acalmou a tempestade. Vento, quieta-te. Mar, emudece. Meu irmão, se eu guardar o mandamento, Deus vai aparecer para te ajudar. Deus vai aparecer para te abençoar. Deus vai se manifestar para poder fazer com que o seu sonho, com que o desejo do seu coração torne-se realidade. Mas quando é que Deus aparece? Quando é que Deus surge? Quando é que Ele se manifesta para me abençoar? Quando eu o amo. E quando é que eu amo? Quando eu guardo o mandamento. Mas teve um homem, irmãos, não, vários, e nós vamos falar desse aqui, de um homem que não soube guardar o mandamento. E se ele não guardou, quando ele precisou, Deus não se manifestou, Deus não apareceu. 1 Samuel, capítulo 13, vamos lá? Deixa marcado João, marca aí, deixa marcado João, e vamos agora em 1 Samuel, Samuel 13, 8. Quem encontrou, diga amém. Aqui, irmãos, deixa eu só resumir para você um pouquinho da história. Saul acabara de ser eleito rei. Ele tinha recebido uma unção para reinar. E, irmãos, nesse tempo estava tendo uma batalha, uma luta séria entre Israel e os filisteus. Os filisteus, irmãos, eram os inimigos, vamos dizer assim, número 1 do povo de Israel. Eram os inimigos, irmãos, que sempre estavam no caminho, intrometendo, entrando, e eles entravam a uma batalha. E antes de eles irem para a luta, antes deles irem para a batalha, eles recebiam primeiro a bênção do Senhor para poder ir para a guerra. Quando eles iam, irmãos, aqui na igreja, nós fazemos todo fim de reunião, nós damos a bênção final. Qual bênção? Aquela para você ir para casa. Hoje mesmo. No final do culto, nós pedimos a bênção de Deus para quê? Para te dar uma boa semana. Sempre nós pedimos. Você pede, você vai começar um curso, um projeto, vai começar um novo emprego, um novo trabalho. O que você pede? Você vem, às vezes você pede na igreja, pastor, ora por mim, me abençoa aqui. Alguns, quando conseguem comprar o carro, né? Compra o seu carro, compra a sua casa, traz a chave. Pastor, abençoa aqui, que é uma conquista. Você vem pedir a bênção. Então, eles precisavam da bênção de Deus para ir para a batalha. E o que aconteceu? 13:8. E esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto.
Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo. Olha o que ele disse: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive o quê? A benevolência do Senhor, e forçado, olha isso aqui, e forçado ou constrangido pela circunstância, fez o quê? Ofereci holocausto. 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes o quê? Neciamente, ou loucamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para... Irmãos, qual o erro de Samuel? Qual o erro de Saul? Ele, irmãos, estava ali, vamos dizer, aguardando 7 dias. No 7º dia, poxa, esperou 7 dias. Não custava esperar um pouco mais. E aí, quando ele viu, irmãos, que os seus soldados começaram a ir embora, eu vou embora, ele não vem nada. Rapaz, vou caçar meu rumo, eu vou embora, eu já estou com fome, eu estou cansado, estou com saudade da minha esposa, estou com saudade dos meus filhos, eu vou voltar. Quando ele viu que alguns estavam indo embora, ele falou assim: você quer saber de uma? Pessoal, me traz aí esse holocausto. O holocausto era o sacrifício que eles ofereciam a Deus. Tinha que queimar no altar, queimando no altar, Deus recebia aquele sacrifício, eles recebiam a bênção. Me dá aqui. Ele foi lá e fez o ritual. Quando ele terminou o ritual, quem é que chega? O profeta. Ouça, o que você fez? O senhor demorou para chegar, os meus soldados estavam indo embora. O que eu fiz? Eu fui o quê? Forçado, versículo de número 12. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E o quê? E forçado pela circunstância. Eu fui forçado a oferecer o sacrifício. Eu fui forçado a fazer isso. Ele estava o quê? Alegando, irmãos, que Deus, o senhor demorou, a culpa é sua, porque você não veio. Você tem uma parcela de culpa. Por quê? Você demorou. Por que você não avisou? Mas qual que era o mandamento do Senhor? Esperar. Qual era a ordem do Senhor Deus? Espera, não faça nada sem primeiro a minha aprovação. Não faça nada sem antes eu falar. Não faça nada sem antes eu disser. Mas ele não soube esperar. Ele não soube aguardar e precipita. E é isso que acontece, irmãos, quando muitas pessoas estão fazendo, agindo, casando, viajando, indo embora, separando, divorciando, largando, sem antes consultar o Senhor. E para cada pessoa Deus deu um mandamento. O mandamento para Saul qual era? Espera. O mandamento de Saul era: espera, é para esperar. Mas ele não soube. E o quê? E o que ele alega? Eu fui forçado. E quantas pessoas que às vezes, irmãos, comete um erro e justifica dessa forma. E justifica dessa maneira. Pastor, só quer saber a verdade? Eu traí a minha esposa porque eu fui forçado. Mas como que você foi forçado? Minha esposa não me satisfaz. Eu vou procurar minha esposa, ela sempre está reclamando de dores. Então eu fui forçado o quê? A buscar outra mulher. Pastor, eu sou homem. Eu sou homem. Quantos que dão essa desculpa? Eu fui forçado, pastor. Eu fui forçado a fazer isso. Fulano me forçou a fazer aquilo. Eu não tinha saído. Alguns irmãos dão essa desculpa onde? No trabalho. Tem que mentir. Você fala que eu não estou, inventa qualquer coisa. E aí, pastor, eu fui forçado a inventar qualquer coisa. Mas essa invenção, isso que você disse, é verdade? Não. Então, se não é verdade, é mentira. E uma vez que eu menti, eu saí da palavra. E saindo, então eu errei, eu pequei. Meu irmão, quantas pessoas que estão desagradando ao Senhor, quando, irmãos, agindo dessa forma.
usando de mentira, usando de engano, defraudando, inventando, vendendo um produto, meu irmão, ou mostrando, fazendo uma propaganda enganosa. Não é aquilo que ela diz. Não é. Está o quê? Está mentindo. Está mentindo. E isso é o quê, irmãos? Isso é desagradar. Isso é pecado. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, que é o quê? O pai da mentira. Que peca desde o início até os dias de hoje. Eu estou mentindo? Estou mentindo. Mente para o funcionário, mente para o patrão, mente para a empresa. Eu fui forçado a inventar qualquer coisa. Eu fui forçado a isso. Alguns chegam a ponto, irmão, até de chegar a ponto e pegar dinheiro. Como assim? Pastor, sinceramente, o que eu ganho, pastor, está fora. Era para mim ganhar muito mais, eu não sou valorizado. Então, aí eu deixou lá, eu fui forçado, pastor. Eles não valorizam o meu trabalho. As pessoas não valorizam o que eu faço, eu fui forçado. Então, eu peguei. Eles têm uma parcela de culpa, meu irmão. Qual é o mandamento? É ser fiel? Seja fiel. Permaneça fiel. Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra, seja fiel ao mandamento que Ele te dá. Qual o mandamento que Deus está te dando? Qual é o mandamento que Deus está dando a você? Não queira dar desculpa, não queira enganar, porque Ele sabe, Deus vê todas as coisas. Eu fui forçado. Saul, você errou. Você não obedeceu o mandamento que o Senhor te deu, porque hoje o Senhor teria confirmado o reino em suas mãos. Ele perdeu a chance, a oportunidade, irmãos, de ali receber, de ser confirmado por Deus, a bênção total para reinar. Saul poderia ser, irmãos, o rei que Davi foi. Saul poderia ser o rei que ia marcar a história para o resto da vida, ia ser lembrado até hoje como o grande rei, não como o rei que fez loucura, fez besteira. Guarde o mandamento. Ame a Deus, meu irmão. Ame ao Senhor, ame a Ele, porque vai chegar um momento que nós vamos precisar da ajuda de Deus. Vai chegar um momento da vida que você vai precisar. E quando você precisar, Deus vai aparecer quando? Só quando você estiver guardando o mandamento. Deus só pode se manifestar na vida daquele que guarda. Se eu não estou guardando, não espere que Deus apareça. Não espere que Deus venha. Senhor. Versículo de número 14. Olha o que Samuel disse a ele. Já agora, 14, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o quê? O que o Senhor te ordenou. Aquilo, irmãos, que Deus tinha preparado para Saul, Ele tomou de Saul e entregou a quem? Para quem? Davi. A bênção que Deus tem preparado para você, Deus entrega a outro. Que outro? Quem? Quem o quê? Quem guarda. Aquilo que Deus tem preparado para você, Ele vai ter que dar para outra pessoa. O anjo vem com aquilo que você quer. Você não está na minha palavra? Me desculpa, então eu vou dar para esse aqui que está guardando. Aí é aquela pessoa que chega na igreja. É aquela pessoa que está recém-chegado, recém-convertido, está naquele amor, está naquele temor, naquela coisa de Jesus. Deus é tudo para ela, né? Até meio fanática. Não, Jesus é tudo. Querendo ganhar todo mundo para Jesus, querendo participar de todas as atividades da igreja, querendo fazer. Pastor, a gente tem que fazer alguma coisa. E aquela coisa de querer fazer, né? Deus vai dar bênção para aquele que está guardando. Porque, infelizmente, meu irmão, nós temos um erro nosso de começar e o quê? E não terminar. Nós começamos bem, mas daí, meu irmão, um período, a gente para, a gente relaxa. É real. A pessoa começa no temor, começa guardando, começa obedecendo, daqui uns dias já não está mais. Daqui uns dias já relaxa. Vai relaxando, e a nossa vida espiritual não pode relaxar. Não pode, meu irmão, não pode afrouxar. Tem que permanecer guardando, obedecendo.
E a vida espiritual, alguns faz isso. Começa bem, daqui uns dias já está relaxado. Já, não vou não. Outro dia eu vou. Já fica dando desculpas. Não, pastor, é o único dia que eu tenho para passar com minha família. É o único dia que eu tenho para me dar uma descansada. Meu irmão, no máximo que você passa na presença de Deus aqui conosco na igreja, é 2 horas. Você ganha 2 horas com Deus, depois você curte, você passeia, você vai passear, vai tomar banho de rio, de piscina, de riacho, na lagoa, no córrego, sei lá. Vai passear, vai para o sítio, para a chácara, vai fazer o que quiser, mas, irmão, não pode parar. Saul começou bem. Você quer ver como que Saul começou bem? Volta aí um pouquinho, você está no capítulo 13, volta o capítulo 10, versículo 8. 10, 8. 10, 8. Diz assim, tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que há de fazer. Uma outra situação, um tempo atrás, olha o que o Samuel diz, me espera, eu vou descer a Gilgal, eu vou oferecer o sacrifício, me espera lá. E Saul estava pronto, disposto a ficar, a obedecer. Versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram, que irmãos? No mesmo dia. Meu irmão, se nós soubermos guardar, Deus sabe fazer. Deus sabe a forma, Deus sabe a maneira de agir, Deus sabe a maneira de manifestar, mas nós não estamos guardando os mandamentos. Qual é o mandamento que Deus tem te ordenado? Qual é a palavra que Deus tem te dado? Para cada um Deus fala. Se depois se nós fôssemos fazer aqui uma reportagem falando assim, no que foi pregado, no que o pastor pregou, no sermão da igreja nesse domingo, o que Deus falou contigo? Se nós passasse aqui o microfone, cada um ia dar uma resposta. Porque Deus fala, meu irmão, a todos de forma diferente. E aquilo que Ele fala, que você tem que guardar. É aquilo que Deus fala que você tem que obedecer. E aí, meu irmão, quantos que estão recebendo, começa a guardar. Obedece um tempo, mas depois se rende. Depois se entrega novamente. O que vai acontecer? Você não está amando a Deus. E quando você precisar, Ele não vai se manifestar. Ele não vai aparecer. Mas só que Deus é bom. Deus é misericordioso. Sabe o que Deus fez com Saul? Deu outra chance. Deus falou para Saul, tá bom, Saul, vou te dar uma missão. Capítulo 15 agora. Veja lá, capítulo 15. Versículo 1. 1, 2 e 3. Diz assim, disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras de quem? Era para Saul estar atento ao que Deus ia falar. E o que Deus disse? Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Isso é coisa antiga deles, desavenças do passado. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e... Qual era a ordem de Deus agora? Qual era o mandamento de Deus para Saul? Destruir Amaleque. Era para destruir o que, irmãos? Tudo. Tudo. E você conhece a história. E ele não destrói. As melhores ovelhas, as mais gordas e as mais bonitas, as mais fortes, ele poupa, ele não destrói. O gado, o boi, o mais bonito, o mais viçoso, ele não destrói, ele guarda. Agag, que era o rei, que era para ser morto, ele não destrói, ele separa. O que nós entendemos?
Meu irmão, aquilo que é prejudicial à sua vida, se você não destrói ele, ele te destrói amanhã. Se você não tira da sua vida o que te faz mal, amanhã este acaba com você. Acaba com a sua vida. Você sabe que o nervosismo, a impaciência não é de Deus. E não tira, amanhã você vai estar sofrendo por isso. O marido chega e fala, eu não aguento mais essa mulher, eu não quero mais. Não, eu vou mudar. Não muda. Ou às vezes é a mulher que chega e cansa do homem. Olha, você quer saber? Eu estou cansado. Eu estou cansada, eu não aguento mais as suas mentiras, eu não aguento mais você mente, você fica enganando, falando, mexendo com outras mulheres. Aí ela pega e vai, não, me perdoa, eu vou mudar. Muda, talvez foi tarde. Meu irmão, tem que destruir o que é anátema, o que é mal, tem que ser arrancado. A ordem de Saul, de Deus para Saul era destrói, acaba com tudo. E o que ele fez? Não destruiu. E ele pega os melhores dos bois, as melhores das ovelhas e Agag e dá uma desculpa. Eu vou levar para oferecer como sacrifício para Deus. E aí o que ele faz? Ele está voltando. E quando ele está voltando, diz o versículo de número 10. Não, 9. E Saul e o povo, o quê? Pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou o quê? As minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Aí versículo 12, madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. O que ele disse? Executei o quê? Executei o quê? As ordens, as palavras do Senhor. E era verdade? Era verdade? Era meia verdade. Irmão, não existe meia verdade. Ou é verdade, ou é mentira. Tem que obedecer? É totalmente. Nós não temos que obedecer só o que gostamos. Nós não podemos obedecer só o que nós gostamos, o que nos dá prazer. Tem que obedecer tudo. Tudo. Tem que obedecer todo o mandamento. É aquilo que ele fala, obedeça. Tem certas coisas que alguns não concordam. Pastor, como que eu vou perdoar uma pessoa que me deu um golpe em dinheiro? Como eu perdoo alguém que tomou meu marido? Como é que eu vou perdoar alguém que bateu, que fez isso, fez aquilo contra alguém da minha família? Como é que eu perdoo alguém que falou mal de mim? Irmão, tem que obedecer tudo. Até aquilo que a pessoa não gosta. Tem que obedecer. Não é, meu irmão, só o que gostamos. Até aquilo que, onde Deus mexe na nossa ferida, tem que obedecer. Perdoar. Amar. Amar o próximo. Amar a sogra. Perdoar o parente. Perdoar o cunhado que vive emprestando dezão, e até hoje. Irmão, qual o mandamento que Deus tem te dado? Guarde ele, porque quando você precisar e você buscar, ele vai o quê? Ele vai se manifestar. E aí, irmãos, Saul foi, e ele foi tomado a unção, Deus tirou dele, deu para Davi, por causa do seu erro. Deus disse a ele, olha, o que você tinha, eu vou dar a outro. Eu tiro o reino de suas mãos e entrego a outro. Caiu na mão de quem? De Davi. E ele reinou por 40 anos. E nesse tempo, irmãos, lutas, dificuldades. Capítulo 28 agora. Quer ver? Capítulo 28 do 1 Samuel. 1 Samuel 28, versículo 3. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado.
e tinha sepultado em Ramá, que era na cidade de Saul. Na sua cidade, Saul havia desterrado, ou exterminado, ou lançado fora os médiuns e o quê? E os adivinhos. Quando Saul foi rei, ele fez um limpo em Israel. Ele tirou todas as pessoas que mexiam com espíritos, todas as pessoas que mexiam com feitiçaria, ele tirou. Ele tirou? Tirou. Versículo 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado do quê? Medo, e muito se estremeceu o seu coração. Meu irmão, quando Saul viu o acampamento dos filisteus, os mesmos filisteus que tinham afrontado ele lá na época de Golias, novamente os inimigos voltaram. Se você prestar atenção, era sempre uma luta constante. Meu irmão, se não há uma obediência, aquela luta não acaba, é sempre constante, sempre o mesmo problema. Sempre, mas de novo. E quando ele viu o exército dos inimigos, tremeu. Medo, meu irmão, esse medo mostra que ele não estava bem com Deus. E aí, irmãos, quando a coisa aperta, quando a coisa fica feia, quando a coisa fica séria, aonde que nós corremos? Para onde que nós corremos? O que nós fazemos? Vamos lá. O que fazemos quando a coisa fica feia? Aonde nós recorremos? A quem recorremos? Quem que nós recorremos? Poxa, tá feio, hein? Eu tenho que ir para a igreja. Alguns falam assim, tem que ir para a igreja. Tem que ir para Deus. Quando a coisa apertou, quem que ele foi buscar? Deus. Versículo 6. Consultou, sua Bíblia diz consultou ou buscou? Consultou, buscou Saul, quem que ele foi buscar? Ao Senhor, porém, mas, o Senhor o quê? O Senhor o que a igreja? Não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim e nem por Tumim. Que era a forma que Deus se revelava. Que era o manto do sacerdote, que eles usavam 2 pedras, Deus se manifestava e revelava-se ali. Meu irmão, quando Saul precisou da ajuda, Deus o quê? Não responde. Ou Deus não se manifestou. Deus não apareceu. Irmão, o que Deus está falando conosco novamente essa noite é sério. Quem não guarda o mandamento, Deus não vai responder. A pessoa pode estar no leito de morte. Se não houver um arrependimento, Deus não vai responder, meu irmão. Não vai. Tem como uma pessoa prosperar na vida sem mentir. Tem como ser, meu irmão, próspero sendo certo. Tem como nós conseguirmos ser bem-sucedidos, irmãos, contribuindo. Pastor, hoje em dia, pastor, quem quer ser empresário, pastor, se for pagar todos os impostos, os tributos, não abre, vai falir. Não tem um monte de gente que paga certinho os seus impostos, andam certinho, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e estão conseguindo sobreviver. E alguns estão mentindo, sonegando. Você não precisa mentir para crescer na vida. Você não precisa enganar ninguém, irmãos, para ser bem-sucedido. Você não precisa mentir para ganhar aumento, para aumentar o seu salário, para fazer uma venda, para fechar um negócio. Quem está entendendo, diga amém. Não precisa. O irmão me deu um testemunho ontem na igreja, um obreiro nosso. Ele, irmãos, lutando, trabalhando, o irmão estava com um carrinho velho. E ele falando, pastor, eu vi um dia no culto, Deus falou comigo. Eu preguei, ele disse, o senhor pregou um dia que a pessoa tem que ser intrépido, tem que ter coragem, determinação, não pode ter medo, e ele tinha medo de fazer negócio e não conseguir pagar. E ele falou, eu vou comprar um carro zero. Vou comprar. E Deus vai me dar coisa e eu vou pagar, porque ele tinha medo de não conseguir pagar, de não conseguir e tal. O que ele fez, irmãos? Ele viaja muito, falou com o seu filho, falou, meu filho, resolve isso para mim. Vai lá. Vê lá quanto que é, o que custa, eu levo meus documentos, assim, assado e tal. E aí um dia ele chegou, o filho dele falou para ele assim, ó pai, é o seguinte,
eu fui lá, vi tudo certinho, mas está dependendo liberação, hein? E eles vão te ligar. E quando eles te ligarem, o senhor tem que falar o seguinte, o senhor tem que dizer assim, assim, assado. Aí ele entendeu. Peraí, mas isso é mentira. Não, não é, você não vai mentir, você só não vai falar, você vai falar isso. E aí ele parou ali, irmão, ficou pensando, não, isso é mentira. Não, meu filho. Não, se eles me ligarem, eu não vou mentir, não. Mas, pai, mas tem que sair, tem que aprovar o cadastro, porque senão não dá. O pessoal está falando que não dá, não, tá bom. Se é para ser, vai ser. Não, ele orou. Deus, pai, se for para ser meu esse veículo, esse bem, esse carro, o Senhor vai me dar condições, o Senhor vai abençoar. Agora, se não for, Deus, eu não quero nem que eles me liguem, porque ele ia ter que mentir. E foi. Um dia, o filho passou uns tempos, ligaram para ele. Sabe qual que é a notícia? Foi liberado o seu cadastro, pode passar aqui, e hoje está andando de carro zero, tendo condições de pagar, e não precisou mentir. O missionário conta um caso, o pastor Jaime também sempre diz esse caso. Um homem, o senhor dos seus 50 e poucos anos, sua esposa, casado, sua esposa teve uma doença grave, deu um derrame, ficou inválida, ficou em cama. Ele tinha mulher no papel, mas na vida não tinha mais. Ela não cumpria mais as obrigações de mulher. Ele não tinha mais uma esposa, uma mulher para estar com ele, para dar carinho para ele. Ficava só na cama. Ficava assim ali na cama, irmãos, uma doença séria, grave. Não tinha mais mulher. E ele vendo a situação, e é uma coisa que estava, problema de saúde. E aí, irmãos, ele ali, os amigos, rapaz, mas você, cara, você é bonitão, cara, você é um coroa enxuto. Ele todo magrinho, todo definido, tudo bonitinho, senhor, assim, esbelte, igual eu, assim, mais ou menos. Bonitão, sarado pelas feridas de Jesus. Aí, se eu não me achar bonito, quem vai achar? Só minha esposa e minha filha, né? Aí os amigos falam, rapaz, sua mulher, cara, tá lá, isso, aquilo, outro, sua mulher, isso e tal, né? Nem sexualmente ela pode satisfazer. Vou apresentar para você umas mulheres, isso e aquilo, outro. E ele conheceu uma mulher bonita e começou a ter interesse por ela, começou a conversar, começou a se falar, começaram a trocar mensagens. Irmãos, tudo estava caminhando para eles deitarem, saírem, terem relação. Um dia ele foi em um culto, foi em uma igreja. E na hora da mensagem, irmãos, ele ali, Deus falou com ele, o pastor pregando, e na pregação o pastor disse assim, não esqueça da aliança que fizestes no altar. Foi essa palavra que ele, captei a vossa mensagem. Jesus. Não esqueça da aliança que fizestes no altar. Ele lembrou da esposa, irmão. Ele lembrou do dia que ele casou. Ele lembrou das juras. Ele lembrou dos votos. Ele lembrou que quando ele casou com a esposa, ele disse, eu estarei contigo na saúde ou na alegria ou no muito ou no pouco. Meu pai. Meu Deus. E ele já estava tendo interesse pela outra mulher. Meu Deus do céu. Apagou o nome dela da agenda. Ela ligava, falou, não me liga mais não. Mas o que foi? O que eu fiz? Nada. Ah, mas vamos conversar. Não tem conversa. Ele voltou para casa. A esposa dele acamada, ele foi lá, pegou na mão dela. Ela olhando assim para ele, ele disse, eu fiz um voto a você. Eu prometi um dia, até a morte nos separe. Então vai ser até a morte. E ficou com a sua esposa, não a traiu. Uma palavra. Qual o mandamento que Deus te dá? Ah, pastor, minha esposa está forçando a situação. Minha esposa, pastor, às vezes o homem, acontece do homem ver outras mulheres. Pastor, minha mulher não está mais aquela coisa, não. Minha mulher não está mais no avião.
Minha mulher, você vê como que está depois que nasceu os filhos. É, pastor, então, né? Eu estou aí todo... Meu irmão, o diabo está te enganando, cara. Ou às vezes é o caso até da mulher. Começa a ver... Irmão, guarde o mandamento. Deus vai manifestar, Deus vai fazer. É uma tentação, resista. Meu Deus, eu vou guardar a tua palavra. Porque o que guarda o seu mandamento não experimenta o quê? Nem o mal. Guarde o que Deus está te falando. Ele vai aparecer, ele vai se manifestar. Meu irmão, um homem que soube guardar o mandamento. Vamos lá, Daniel. Nós estamos em Samuel, vamos para Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 19. Daniel, capítulo 6, versículo 19. Deixa eu te resumir um pouquinho dessa história. Daniel, irmão, estava nesse tempo trabalhando na Babilônia. Era um homem que tinha um cargo importante. E naquele tempo, alguns invejosos estavam tramando contra Daniel. E aí disseram o seguinte, ó, nós temos que armar com o Daniel, esse Daniel é muito certinho. Esse Daniel, rapaz, esse Daniel aí, ele é muito bom, e você tem que dar um jeito nele. Porque o sucesso de uns, irmãos, faz a inveja de outros aumentar. Não, cara, esse cara aí, mas nós não conseguimos, ele é fiel, o cara é bom, rapaz. Ah, vamos criar uma lei. Vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, ele sabia que o Daniel era de Deus, ninguém mais pode fazer nenhum pedido a nenhum Deus. Não pode mais orar, não pode mais pedir para ninguém, só o rei. E aí eles tinham um agravante. E se alguém for pego orando ou adorando a outro Deus, senão o rei, esse homem será lançado na cova. O rei foi lá e pá, tá valendo. O que aconteceu? Aí Daniel vai para sua casa, abre a janela, vai orar, fala com Deus. Quem que entra? Eles viram que Daniel estava orando ao Deus dele. E aí, te pegamos com a boca na botija. Não, o que foi? O que eu fiz? Não, você está pedindo a outros deuses, você tem que pedir para o rei. Levaram para o rei. E o rei tinha um carinho muito grande por Daniel. E aí o rei Dario falou, ó rei, o seu queridinho, ó, estava te desrespeitando. Ele não estava obedecendo, não. Nós pegamos ele orando a outros deuses aí, ó. Estava lá falando, Daniel? Estava. Falou a verdade. Ah, e tem mais. Todo aquele que for pego tem que ser jogado na cova dos leões. Pegaram Daniel, jogaram na cova, e o rei tinha um carinho imenso por ele, uma admiração. E aí assim, agora versículo 19, diz assim, ó, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel em voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia um caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O rei foi com tristeza, pensando que Daniel havia morrido, pensando que Daniel estava morto. Oh, Daniel, bem que seu Deus podia te livrar, bem que esse Deus podia te ajudar, Daniel. E o que acontece? Versículo 20, lá de dentro, chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive o quê? Para sempre, eternamente. O rei estava lá, Daniel, se você tivesse vivido, se Deus te ajudasse. O rei vive para sempre. Daniel, mas o que aconteceu? O que foi, Daniel? O que aconteceu, rapaz? 22. Olha o que ele responde. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou o que, irmãos? A boca dos leões. Diga glória a Deus. Quem é que apareceu para ajudar Daniel? Mas quem mandou? Mas por que Deus mandou? Porque Daniel o quê? Guardou. Meu irmão, Deus vai mandar anjos lá na sua empresa.
para comprar seu produto. Você não precisa se rebaixar, mentir. Você não precisa se humilhar. Deus vai enviar anjo, meu irmão, para fazer ofertas a você. Ó, eu te pago o dobro para você vir trabalhar comigo. Eu quero entrar em sociedade, eu quero fazer uma parceria. Deus vai mandar esses anjos, não é necessário. Não é necessário, meu irmão. Não é necessário, minha irmã. Vai chegar um momento que Deus vai enviar um anjo, vai levar lá a sua bênção, a sua cura. Saul foi buscar ajuda na feitiçaria. Tem gente que fala, rapaz, esse negócio na minha perna está feio. Isso aí você tem que benzer. Será? Não, eu conheço uma mulher lá que benze, que em 7 dias fecha isso aí. Tem gente que vai. Um pastor nosso estava pastoreando no interior. E aí diz que foi lá no interior, foi aquele famoso doutor Fritz, foi na cidade. Meu irmão, e aí ele contou para a gente que ele foi no mercado fazer compra para o almoço, e tinha uma fila que dava 2 voltas na quadra. Enquanto ele passava por essa fila, paz, pastor, paz. Alguns até cumprimentavam e olhou, o que você está fazendo aí? É que todo mundo fala, que eu vi na televisão, que ele cura, que ele opera. Mas, pastor, há de convir comigo. Tudo que é de Deus é bom, né? Meu irmão, se não guarda o mandamento, parte para outros caminhos. Parte para outros lugares. Alguns chegam a partir até para o fanatismo. Sabe por que Deus não te abençoa? Porque você usa calça. É? Ai, vote. Não, é porque você usa batom, você pinta a sua unha. Jezabel, tem gente que usa muito esse texto de Jezabel. Quando Jezabel caiu, os animais ferozes vieram comer Jezabel, comeram toda a sua carne, e diz a Bíblia que ficaram os ossos e as suas unhas. E aí alguns crentes aí dizem que os animais ferozes não comeram a unha porque estava pintada. Agora me fala, irmão, que animal que come unha? Me diz o bicho que come unha. Quem que come unha? Quem? Só nós, né? Graças a Deus não tem essa mania. Me diga que animal que come unha. Ninguém, meu irmão. Ah, é mesmo? É, tá amarrado, vou tirar. E agora que eu tinha feito até uma francesinha. Irmão, é guardar o mandamento que Deus vai se manifestar. Não é partindo para a feitiçaria ou para o fanatismo. Permaneça na palavra. Deus vai enviar uma resposta. Deus vai mandar um anjo que cura. Deus vai mandar um anjo que prospera. Deus vai mandar, igual ele mandou, meu irmão, diante do Mar Vermelho, um vento que abriu o mar. Deus vai mandar um vento lá, meu irmão, e vai limpar e vai fazer. Mas o que eu preciso? Guardar o mandamento. É aquilo que Deus te fala, guarde. É esse que me ama, e eu me manifestarei a ele. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Daniel conta, relata, Deus mandou o anjo, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Meu irmão, eu fico imaginando Daniel. Eu fico imaginando Daniel ali, irmãos, diante dos leões. Os leões ali de boca fechada, olhando para Daniel. Imagina Daniel passando perto dos leões aí, ó. Cheira aí, rapaz. Você é macho, vem aqui. Venha. Morde, bichando, bichando. Os crentes, o pessoal do reteté, diz, né? Leão jejuou aquela noite. Eu imagino Daniel, que não, pica-pau, que aroeira, rapaz. Ah, e alguém já pode falar, não, é que o leão não estava com fome. É que os leões já tinham comido. E leão só ataca quando ele está faminto ou se sente ameaçado.
Então Daniel, não, os leões tinham já comido. Não, é leão de circo, só brincava. Ah, é? Leão que não estava com fome? Olha aí, diz o versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar quem, irmãos? Daniel da cova. Meu irmão, quem guarda o mandamento sai da cova. Você pode até ir para uma cova, mas você não fica lá. Você pode até ir para um lugar, mas lá você não fica, você sai de lá. Você sai de lá, meu irmão. Você pode até pegar uma enfermidade, mas você sai de lá. Você sai. Se você guarda, Deus te arranca de lá. Diga glória a Deus. Deus te arranca. Deus te tira de lá. Deus te tira daquele lugar de vergonha. Deus tira o seu nome do SPC, do Serasa. Deus tira, meu irmão. Deus tira. Mas não guarda para ver onde que seu nome vai. A moral aonde que vai. E aí ele saiu de lá e diz o versículo 23. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam o quê? O leão estava com fome ou não estava? Ah, meu irmão. Quando deslivrou Daniel, eu imagino ele saindo de lá, limpando a poeira. E aí, como é que está? Tudo bom? Tudo. Rapaz, mas nada. Tudo bem contigo? Tudo. Cadê quem inventou as mentiras sobre você? Traz esse povo aqui. Bando descomungado. Traz a família. Até quem não tem nada a ver com a história, meu irmão, ia sofrer. Sofreu. Pode pegar fome, todo mundo aí. Joga na cova. Não, meu rei, não faz isso não. Joga. E agora eu vou fazer, irmãos. Em nenhuma outra igreja você vai achar efeitos especiais. Quando jogaram Daniel na cova, olha o que diz aqui o versículo de número 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões o quê? Se apoderaram deles e lhes esmigalharam o quê? Meu irmão, quando chegaram lá na frente, não, meu rei, não joga. O quê? Quando jogaram, meu irmão, aquele povo lá, antes de cair no chão, o leão... Como que você acha que o leão ia atacar? Como que você acha que foi o ataque do leão? Irmão, antes de cair no chão, o leão já estava... Já era. Mas por quê? Não guarda. Se não guardar, meu irmão, o leão te acha. A doença te acha. O desemprego te acha. A falência te acha. O demônio te acha, meu irmão. Guarda o mandamento. Deus vai se manifestar, Deus respondeu. E além de responder a Daniel, meu irmão, o rei deu um decreto que a partir de agora ninguém, meu irmão, que todos tinham que obedecer ao rei dele, e todos tinham, irmãos, que buscar, e muito mais Deus abençoou Daniel. E diz aqui o versículo 27, olha o que diz aqui, Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel de quem, irmãos? Quem reconheceu isso? O rei. Ele reconheceu, não, é Deus que livra, é Deus que salva. E o que fez com Daniel? Versículo 28. E Daniel pôs o quê? Vamos lá, e Daniel pôs o quê? No reinado de Dario e no reinado de Ciro, quem? Irmão, você sabe para quantos reis que Daniel trabalhou? Ele trabalhou no reinado de Nabucodonosor, ele trabalhou no reinado de Dario, ele trabalhou no reinado de Ciro, meu irmão. Em 3 reinos ele trabalhou, e nos 3 ele foi próspero.
Pode trocar o governador, o prefeito, meu irmão. Se você guarda o mandamento, o seu lugar no serviço está garantido. Pode trocar o patrão, pode trocar o gerente. Seu lugar está garantido se você guarda o mandamento. Você quer que Deus livre? Você quer que Deus venha responder? Guarde o mandamento. Onde que nós começamos? Onde começamos, igreja? João 14, para terminar. Aquele que tem os meus e os... Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também e me manifestarei. Meu irmão, você guardando o mandamento, Deus vai te amar e vai te ajudar quando você precisar. Diga glória a Deus. Guarde o mandamento. Ame ao Senhor. Ame a Ele. Aborreça o mal. Mantenha seu compromisso, mantenha sua fidelidade de amar, que Ele vai chegar para responder. Lázaro, amigo de Jesus, morto. Irmão, outro dia eu ouvi uma mensagem, fiquei imaginando, nunca tinha parado para pensar nisso. Quando Jesus disse para aquele ladrão na cruz, que estava morrendo ao lado de Jesus, Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Se Lázaro morreu, onde é que Lázaro estava? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Onde que Lázaro estava, irmão? Onde que ele estava? O espírito de lá estava vagando, igual uma penada. Será que estava? Onde que estava o espírito de Lázaro? No paraíso. E depois de 4 dias que Lázaro morreu, quem que chegou? Quem que chegou? Jesus. E o que Jesus faz com Lázaro? Onde que Lázaro estava, meu irmão? Imagina, eu ri demais, irmão, ouvindo isso. Imagina Lázaro lá no paraíso. Abraão, Isaac, Jacó, andando ali todo, né? Ei, acabou aquela tormenta. 2 irmãs me ouviram o dia inteiro, enchendo minha paciência. Ele está lá no paraíso, bem bom, meu irmão. Ai, vidão, hein? Aí lá no fundo ele escuta, Lázaro. Eu conheço essa voz. E a Bíblia diz que lá Jesus era amigo de quem? Tem coisa que você só faz com amigo, né, irmão? Imagina Lázaro andando lá. Como é bom poder andar com Deus. Lázaro! Ai, ai, ai. Vem para fora. Quem que apareceu para ressuscitar Lázaro, meu irmão? Meu irmão, se você guarda, Ele aparece para ressuscitar seus sonhos, para levantar seu casamento. Ele vai se manifestar para poder te ajudar. Quando? Quando eu guardo o mandamento. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Você pode?